Bom, pessoal, cheguei aqui, ó, com os meus 2 retângulos feitos. Eu tenho uma parte dele já terminada, que eu vou mostrar pra vocês agora. E os 2 retângulos, eles ficam assim, ó. Pra provar a nossa blusinha, nós vamos colocar os retângulos nessa posição. Vamos colocar ganchinhos aqui. Aqui a gente determina como que ficará esse decote. Se ele vai ficar caído no ombro, se vai ficar um pouquinho menos caído. Bom, isso daí é do gosto de cada pessoa. Aí a gente vem colocando ganchinhos. Decidiu aqui a abertura do nosso decote, então nós vamos contar quantas coluninhas nós fizemos. No caso aqui eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 coluninhas de cada lado, depois que eu decidi como que fica a abertura desse decote. E eu trabalhei nas 7 coluninhas e eu trabalhei no último pontinho da coluna, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma coluninha que eu falo é os pontos altos duplos que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu trabalhei no segundo ponto. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não trabalhei o primeiro ponto alto, vim trabalhar no segundo ponto alto. Só de fazer assim, eu já deixo ela um pouquinho mais aberta. Não sei se dá pra vocês visualizarem aí, que eu tenho uma curvinha assim. Então, quem tem um pouco de barriga, deve aumentar uma correntinha. Ou se você tecer muito apertado, 2 correntes. Então, ao invés de 5, você põe aqui 6. E ao invés de 6, aqui você põe 7. Se você tiver barriga. Agora, quem tem a barriga sequinha, tanquinho, não precisa. Pode seguir com 5 correntes até o final. De todas as formas, quando a gente começa a parte da frente e das costas, tem que aumentar uma correntinha, tá? Então, se a gente tava trabalhando com 4 aqui, começa a trabalhar com 5. Se você não tem barriga, vai com 5 até o final, da altura que você quiser. Mas no meu caso, como eu tenho barriguinha, então pra blusa não ficar assim, marcando muito a barriga, então eu aumentei uma correntinha. E como vocês podem ver, eu tô vendo no visor da máquina, eu tenho uma pequena curvinha aqui, que é decorrente da correntinha que eu aumentei. E a altura da blusa você vai decidir, tá? Nada mais do que isso. Feito isso, eu já fiz uma parte. Como frente e costas é a mesma coisa, então eu falo que eu já fiz a frente, tá? Agora eu vou para as costas fazendo a mesma coisa. Quando tudo estiver pronto, eu vou colocar marcadores de novo. Um aqui, outro no meio, outro aqui. E aí chega a hora da gente fechar. E nós teremos essa abertura aqui, ó. Ó. Teremos essa abertura aqui para nossa manga. Quanto à cava, eu não precisei descer mais. Essas voltas que eu fiz já deu o suficiente para passar da blusinha que eu vou usar por baixo. Então eu tenho aqui, ó, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então eu não precisei mais trabalhar abaixar mais para cava. E nada mais do que isso. Bom, pessoal, aqui tá a blusa, ó. Eu já fechei, então, dos lados. Passei uma volta de pontos altos aqui que eu não gostei nada, mas eu tive que fazer porque eu vou ter que reduzir agora com pontos baixos um pouco alguns pontos. Ficaram 105 pontos aqui, mas como eu ainda vejo que está um pouquinho larga, eu vou reduzir com pontos baixos. E depois eu venho procedendo a costura dos ombros e do decote. E a nossa blusinha está pronta. Olá, pessoal. Bom, venho aqui agora com o resultado da blusa. E eu quero comentar algumas coisas com vocês. Aqui está a nossa blusa pronta. E eu quero dizer para vocês que a forma com que
eu trabalhei com os retângulos, que foi uma forma que eu... o desenho da blusa, não sei se eu comentei na primeira parte do vídeo, eu peguei da artesã mexicana e eu modifiquei o ponto e eu gostei como ela estava trabalhando a blusa dela. E eu fiz a minha blusa de barbante, conforme eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Saiu legal, só que eu já fui trabalhando também com a mudança de ponto. E praticamente eu usei a medida que ela estava trabalhando com a blusa dela, com o ponto fantasia que ela fez. E eu vi que ficou um pouquinho estreita, ficou um pouquinho curta, estreita não, curta, a altura da cava. Então a segunda, eu comentei com vocês que eu ia modificar, quando nós estávamos fazendo o cálculo, eu ia trabalhar com os cálculos, que aqueles cálculos não eram meus, só o valor de 180, lembra que eu comentei? Que eu ia modificar a medida 44. Muito bem. No final, qual é o resultado que eu tenho desse desenho? O resultado que eu tenho desse desenho é que eu não gostei muito de ter trabalhado com os dois retângulos na horizontal, porque apesar de ter saído bem, vocês estão vendo na foto, eu acho que a blusa ficou bem pra mim. Eu não trabalharia uma terceira com os dois retângulos separados, como a artesã mexicana tem a blusa dela feita, porque a gente perde o controle da largura da nossa cava, da nossa manga ou da nossa cava também, porque a cava tem altura e tem largura, que vai gerar uma manga se a gente quiser. Trabalhando com esses retângulos assim, eu vi que eu não estou 100% satisfeita, apesar de que as medidas que nós usamos são as corretas, tá? E o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu trabalharia com a ampliação da minha metade da circunferência do busto, porque se você ampliar aqui, você sabe que vai refletir na manga, no final, quando você fechar, vai refletir aqui em cima no ombro. Então, o que eu faria? Eu trabalharia as duas partes também separadas, eu trabalharia frente e costas, num só retângulo, ou dependendo da altura vai ficar quadrado, né? Num só retângulo na vertical, vértice, vertical. Iria controlando no decorrer do nosso trabalho, eu creio que se dá para controlar melhor o início de onde a gente quer a cava. E com isso a gente segue trabalhando até a altura do nosso ombro. Feito isso, ampliamos, pegamos a medida da circunferência, aumentamos um pouco mais, porque eu quero tantos centímetros de ombro caído. Com a circunferência que eu tiro, está bem? Não, então vamos fazer um pouquinho mais de correntinhas para que esse ombro fique um pouquinho mais caído. Tá? Ah, não, tá bem, então vamos proceder a trabalhar com a nossa blusa. Então, o que eu faria? Trabalharia desta maneira na vertical, faria todos os meus cálculos, início da minha cava e subiria até o ombro, já costuraria tudo. Quando tivesse já costurado, nós teríamos a peça. Aliás, eu não costuraria inteiro, deixaria uma volta sem costurar, porque eu quero fazer a minha ampliação de manga. Então, eu quero trabalhar com a minha manga aberta, então não posso fechar até o final, senão eu teria que trabalhar em redondo, ou simplesmente trabalharia em aberto e fecharia aqui embaixo. Mas é melhor que a gente deixe uma volta ou duas sem fechar. Então, eu viria com costura e eu marcaria onde eu deveria iniciar
o meu início de cava, e a partir daqui eu deixaria o marcador, que eu costuraria até aqui, e depois que eu terminasse a blusa, eu sei que eu tenho que começar por aqui, a ampliação da minha manga. Muito bem. As duas partes feitas, costuradas, o ombro já definido, eu trabalharia o controle da abertura da minha manga, para que eu não precisasse fazer, olha, no caso aqui eu precisei fazer uma redução. Tá mínima, mas eu tive que fazer. Por quê? Se eu fizesse 2 voltas menos, eu encostaria aqui na blusinha que eu tô usando por baixo. Ficaria dessa forma, mas eu encostaria. E aí você vai dizer, mas você tinha que ter calculado isso antes. Sim, não é que eu deveria ter calculado antes. Eu estou estudando o modelo, o primeiro ficou mais ou menos, o segundo ficou bom, mas o que eu estou deixando para vocês também faz parte do passo a passo, a gente passar nossas equivocações, as nossas impressões sobre desenho. Não estou falando ponto, não estou falando costura, não estou falando nada, estou falando desenho. Então, para mim, é necessário fazer dois retângulos e depois descer. Então, eu prefiro fazer trabalhar na vertical e fazer o controle mais da minha manga e do início da minha cava dessa forma, que para mim fica mais fácil. Ficou legal? Eu gostei? Eu vou usá-la? Sim. Mas eu acho que dessa forma eu perco um pouco, para o meu gosto, o controle que eu tenho aqui da abertura da circunferência da minha manga. E eu trabalhando com ela aberta, eu posso fazer diminuições dos quadrados, das correntinhas, então ela vai fechando suavemente, mas não fechando totalmente, e deixando isso um pouquinho mais, fazendo uma redução mais suave. Aqui eu tive que fazer uma volta em pontos altos, depois uma volta em pontos baixos com diminuição, fazendo uma volta, um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. E na terceira volta eu fiz todo em pontos baixos para esteticamente ficar melhor, para não aparecer tantos pontos que foram diminuídos na primeira volta de pontos baixos. Então, tudo isso eu modificaria e não faria uma terceira dessa maneira, mas valeu muito a pena. Tudo é experiência, por isso que eu estou passando para vocês. Não está errado, tá certo, mas se existe, se há outra forma de trabalhar com essa blusinha, eu estou passando para vocês. Eu podia simplesmente falar, gente, ficou linda, maravilhosa. Olha, e se você chegasse nisso aqui, você ia falar, eu não gostei de ter feito. E como que você faria? Talvez você tenha a melhor ideia do que eu, mas faz parte do meu trabalho também comentar meus erros, minhas equivocações, né? Com tudo. O telefone tocou, mas eu apaguei a gravação antes. Então, tá tudo muito bem feito, tá? Mas é só mais uma forma que eu passo para vocês, como poderíamos realizar essa blusa, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse passo a passo, tenham ficado com essa última dica. E mais uma vez eu agradeço a artesã mexicana, que ela nem sabe que eu fiz, que eu tô mencionando ela, que tampouco tô mencionando nomes, mas a gente agradece, né, quando a gente vê um passo a passo e nos dá ideia. A gente não pode estar aí só na crítica. Então eu agradeço por ela ter dado a oportunidade de eu fazer com o desenho dela. E eu, por outra parte, com as experiências que eu venho fazendo de blusas, eu creio que posso fazer de forma diferente esse desenho, e o resultado, na minha opinião, vai sair um pouco mais fácil para controlar certas partes da nossa blusa. É isso, e eu agradeço vocês por ter chegado até o final. Podem escrever para mim o que vocês desejarem.
Inclusive, essa última dica que eu comentei com vocês, que é uma possibilidade de fazê-la na vertical, que eu responderei. Eu fiz o que eu pude, eu fiz o meu melhor, aproveitando ideias excelentes, e com o tempo a gente vai melhorando, tá? Porque eu sou apenas uma aprendiz. Bons artesanatos e feliz dia na sua vida. Até o próximo.